Salve, salve, meus amigos do OnYourCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você tá ouvindo esse episódio aqui. Tudo bem com vocês? Sérgio Neto aqui na voz, fazendo a introdução de mais um episódio do OnYourCast. E dessa vez, meus amigos e minhas amigas, traremos um episódio diferenciado, que a gente já deu um spoiler aqui em alguns episódios anteriores, eu não lembro qual direito, acho que foi no nosso OnYourCast Talks número 2, que a gente falou um pouquinho de San Diego Comic Con. E se eu não me engano foi essa surpresa também, então se você já está olhando o título desse vídeo aí, seja no YouTube, seja no Spotify, você já sabe do que a gente está falando. Estamos iniciando hoje, neste episódio, o nosso OnYourCast Classics. E eu, juntamente do meu queridíssimo sócio, decidimos começar com, eu diria, com o pé direitíssimo, com um dos melhores filmes aí, talvez esteja no panteão de melhores filmes meu e do Guilherme Careta, mas eu vou passar a palavra para ele, porque ele vai falar um pouquinho melhor, certo, Caretinha? E aí, meu amigo, como você está? Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Ah, que recepção calorosa, amorosa e afetuosa, né? Como sempre, né? Sérgio, muito obrigado a todo mundo que está aí ouvindo. É uma alegria muito grande a gente começar novamente aí um quadro novo. É sempre uma emoção diferente quando a gente tem uma ideia, a gente começa um quadrinho novo para ver se vai sair legal, não vai sair legal. Como vocês já sabem, aqui nada é combinado, então é tudo improvisado. A gente fica muito contente de todo mundo que está aqui ouvindo com a gente, seja qualquer horário, seja qualquer dia. Muito obrigado mesmo. E Sérgio, olha, tô bastante animado para falar desse filme de hoje, porque é um filme que significa demais, assim, tanto para a história do cinema, quanto para a história do gênero, e quanto para a história de nossas vidas. Eu, particularmente, significa muito para mim. Então, estou muito animado de estar aqui com a sua grande, belíssima companhia, né, meu amigo? É isso, meu sócio, é isso. Excelente, é um excelente filme, eu acho que renderá um excelente debate. E já que eu falei em debate, lembrando que aqui nada é combinado, a gente sempre bate na tecla aí de feedbacks, meu amigo. Então eu gostaria de iniciar esse episódio falando um pouquinho sobre esse tema, feedbacks. Então se você está ouvindo isso no nosso Spotify, corre lá no nosso Instagram, nosso arroba é o OnYourCast. Se você está ouvindo isso no nosso YouTube, primeiro, deixa aquele like, fortalecer a firma. Também deixa o seu comentário aí se você gostou ou não gostou. E vai lá no nosso, da mesma forma, vai lá no nosso Instagram, nosso arroba é o OnYourCast. Bom, Cadetinha, queria começar esse episódio dando uma descontraída aí, uma aquecida nas nossas queridíssimas e brilhantes vozes, falando um pouquinho sobre feedback. E eu vou trazer alguns casos para você, meu queridíssimo sócio, que eu queria falar primeiro sobre um feedback da minha namorada. Um beijo, Bárbara, te amo. Que ela ficou brava com você, cara. Ela ficou brava com você porque, se eu não me engano, eu não lembro se foi no último episódio ou em um dos últimos episódios que a gente falou sobre séries. E você citou ali que você, de repente, não acompanha séries comerciais, se você não tem muito interesse em... Eu não lembro como é que foi o contexto direito. E ela falou assim, nossa, eu fiquei super brava com o Careta, não sei o quê. Eu falei uma coisa que ele não gostou, de que ele falou mal de séries comerciais, que tal, não sei o quê. Acho que você citou alguma série que ela assiste e tal, e aí ela falou que, tipo, nossa, ele falou que a minha série é não sei o quê. E aí, meu amigo, eu saí em defesa de você. Eu já vou explicar, eu saí em defesa de você. Eu expliquei pra ela que séries comerciais não significam necessariamente séries ruins. Por exemplo, você pegar um Stranger Things da Netflix, o próprio Game of Thrones da HBO, você pega ali, ah, sei lá, falando da Netflix mesmo, ah, eu acredito que o La Casa de Papel. Então, assim, são filmes, são séries comerciais, mas que não necessariamente significam que são séries ruins. Eu citei o La Casa de Papel, mas me retratando aqui, é uma série que eu tenho
certa dúvida quanto à qualidade dela, mas se você pegar o Stranger Things e o Game of Thrones, por exemplo, são séries boas. Então, ela aceitou esse argumento e até queria mandar um abraço em nome dela pra você. Então, Caretinha, já que você tá envolvido nesse episódio, por favor, vou te dar a palavra, meu amigo. Bom, ótimo que eu tenha uma oportunidade de retórica, né? Porque, né? Cara, primeiramente, eu acho que a palavra comercial, assim, para começo de conversa, o que acontece comigo é que eu não sou muito de séries. Então, aí já entra um problema difícil para mim, porque o número de séries que eu já assisti, assim, é muito baixo. Eu sou muito em contramão do pessoal, assim, atualmente, que, pô, gosta muito de série, tá lançando novas séries, tá acompanhando, não sei o que lá. Então, eu tenho uma diminuição de capacidade para falar de séries comparado com essa galera. E, coincidentemente, as séries mais famosas dos últimos tempos, digamos assim, eu não assisti, que é Game of Thrones, que eu comecei a assistir, mas parei. Stranger Things eu assisti, mas Stranger Things eu gosto muito, por sinal. Ela é super comercial e eu adoro. Assisti as 4 temporadas. A última temporada eu acho que deixou um pouquinho a desejar, mas isso é para um episódio, digamos assim. Casa de Papel não assisti, não gosto, assim, não tem interesse. Então, eu acho que não é nem a questão da série ser comercial ou não. Eu acho que é a questão da série. Porque eu sou, por exemplo, eu tô enrolando para assistir diversas séries. Ozark eu tô enrolando para assistir, Better Call Saul eu tô enrolando para assistir. Aí você pega as séries que eu já assisti, por exemplo, eu recomendei muito Barry e Ruptura. São séries de uma temporada. Porque são séries curtas que eu E peguei pra séries assistir. totalmente desconhecidas do grande público, vamos chamar assim, né? Porque pra você assistir qualquer uma das duas, você tem que estar ali muito. Por exemplo, o Barry mesmo, você teve que pesquisar, você teve que correr atrás de ouvir falar, né? Não Exato, é uma série que você vê no metrô, por exemplo, numa. exatamente. Mas essa parada não tem, por exemplo, eu não suporto, ou eu não gosto de coisas comerciais. É que as séries comerciais, elas costumam, hoje, se eu pegar pra assisti-las, como eu não sou muito de série, elas são muito longas. Então eu vou ter uma dificuldade de acompanhar. Agora, só a história do Barry e do Ruptura, pra quem não sabe, é que meu irmão, um abração pra ele tava prestes a viajar, ele tá morando fora agora, e a gente queria séries curtas pra gente assistir junto. Então, todo dia um pouquinho, não sei o que lá e tal. E aí a gente pesquisou séries curtas pra gente assistir juntos. E a gente caiu no Rupture e no Barry. Então, assim, a, a gente até gostaria de assistir Better Call Saul, só que são 4, 5 temporadas de 1 hora cada episódio. Então, é muito difícil. Então, assim, pelo amor de Deus, eu reconheço demais, assim, a qualidade de séries como Game of Thrones, pô, uma série que revolucionou aí os últimos tempos. Houve até momentos que tiveram dias marcados para Game of Thrones, era um evento assistir Game of Thrones. Mas é uma temática que sei lá, não me pegou, não me atrai, mas não que a série é ruim. Assim como as outras séries. Round Six é uma série comercial, eu assisti. Stranger Things eu assisti e adoro. Então, assim, eu acho que talvez eu possa ter dado a impressão que o problema está no comercial e eu sou totalmente, pô, eu não sou da galera comercial, eu sou mainstream, não sei o que lá, mas não tem nada a ver com isso. Eu só não sou uma pessoa muito de séries, então isso aí acaba não me favorecendo. Não, cara, desculpa a brincadeira aí, falei que ela ficou brava com você, não ficou não, cara. Ela só, tipo, falou assim, nossa, tipo, ela meio que fez essa associação que pode, sei lá, ser normal, assim, esse tipo de interpretação errada de, tipo, você fala. A gente até fez um episódio sobre isso, que a gente falou que a Netflix vai apostar muito mais em filmes
comerciais do que necessariamente de filmes de qualidade mais garantida. Por exemplo, um Roma, um Dois Papas, são filmes que não são tão populares, que estão quase que aí escondidos ali dentro do serviço. Mas, cara, pode ficar tranquilo, não tem nenhum tipo eu sei que você facilmente tende pra esse lado de tipo, meu Deus, ela ficou brava comigo, não sei o que, ela ficou triste, meu Deus, pede 1000 perdões. Não é nada desse tipo, não, cara. É só pra elucidar aí a importância do feedback, cara, porque as pessoas estão ouvindo a gente. Eu já vou engatar, então, outra pauta aí dos nossos feedbacks, que é o seguinte, eu comentei com você que eu tenho um grandíssimo amigo na Alemanha, o Caio. Mandar um abraço pra ele. O Caio, ele estudou comigo no Objetivo, ele se formou em jornalismo comigo na Metodista, e ele é meu irmãozão, assim. O Caio, ele é, pô, cara, eu sou o padrinho de casamento dele, assim, e sabe, falta palavras, assim, é tipo uma parceria enorme, assim. E o Caio, ele nos deu um feedback muito legal, que foi ele ouviu o nosso podcast no YouTube, os primeiros episódios ali, a gente já só tá com 4. No momento que a gente tá gravando esse podcast, eu tô subindo agora o 5º episódio, que é o do Homem do Norte. E ele deu um feedback muito legal, que tá gostando e tal. Ele tá na Alemanha porque depois de jornalismo, ele começou a cursar gastronomia, então hoje ele é chefe de cozinha. E isso, caretinha, nisso, ele me veio com uma oferta, vamos dizer assim, que é a gente fazer um episódio aqui do nosso Undercast falando com o Caio diretamente da Alemanha, falando sobre filmes e séries com esse teor gastronômico e tal. Ele tem muito mais conhecimento do que a gente. Eu consigo lembrar agora de um filme que eu assisti recentemente, que é o Ratatouille, da Pixar. Lembrei aqui daquele Pegando Fogo, que é com o Bradley Cooper, que é um baita filme que eu adoro. Então, assim, caretinha, e para você, ouvinte, que tá nos ouvindo agora e se recusa a dar o seu feedback, para vocês entenderem a importância do feedback, que é a partir de um retorno de um ouvinte que é muito amigo, principalmente meu, a gente vai fazer um episódio com ele falando sobre um assunto que ele domina, que não necessariamente a gente domina. Eu, por exemplo, tenho muito pouco de conteúdo de filmes e séries de gastronomia. Tem até umas séries de tipo de comida de rua da Netflix, umas paradas assim, que, mano, ele vai trazer a opinião dele, então a gente vai marcar aqui, meu amigo, já tô aceitando o convite dele, sem antes falar pra você. Eu sei que você vai topar também, então não tem muito, muito o que falar. Você tá sendo pego de surpresa, porque aqui a gente não combina nada, então é isso, caretinha. A partir do feedback do Caio, que gostou muito da nossa dinâmica, da nossa interação, dos nossos primeiros episódios, que ainda a gente tá engasgando, tá aprendendo muita coisa, mas mesmo assim ele gostou, é um cara que estudou jornalismo comigo, então ele sabe como é que funciona essa questão da produção de conteúdo, e ele deu essa ideia, e cara, eu amei, e agora eu tô vendendo essa ideia aí pra você, caretinha, me diz aí o que você achou desse anúncio surpresa aí nosso. Cara, odiei. Não, tô brincando. Porra, que legal, que maravilha a gente ter aí. A importância do feedback a gente frisa toda vez como a gente. Pra gente não só melhorar, mas pra gente se aprofundar no que a gente tá fazendo, os feedbacks são assim imprescindíveis. Então, assim, com certeza vamos topar isso. Eu tenho um conhecimento baixíssimo em relação a esse tema de envolvendo culinária ou cinema culinária, ou o máximo que eu consigo lembrar, fora os que você já citou, assim, são os programas, por exemplo, Jamie Oliver, o Gordon, não sei o quê, pô, essas coisas, Jacan, o programa Pesadelo na Cozinha, essas coisas assim, sabe? Mas filmes voltados para essa temática, ou até séries mais assim, séries mesmo, eu tenho um baixo conhecimento, então vai ser muito legal aprender com ele, e fico muito contente que, ainda mais para mim, que não sou jornalista, não tenho experiência na área, não tenho nada disso, que a gente consiga estar fazendo algo em conjunto, um ajudando o outro, e pessoas até da área, como o Caio aí, ouviram e gostaram da dinâmica, gostaram do que a gente está fazendo, porque aqui é tudo muito orgânico, é tudo muito
tem bastante improvisação, tem bastante, tudo feito na casa, digamos assim, a gente não conta atualmente com a ajuda de terceiros aí em produção, a gente contou com a ajuda, no caso, para a nossa imagem, né, para nossa imagem de perfil lá do OnYourCast, mas fora isso, a gente faz tudo em casa. Então fico muito contente aí com o feedback do Caio, assim como o feedback da Bárbara também. Eu, óbvio, estava me defendendo, mas sempre na brincadeira, assim, para deixar o negócio bem esclarecido mesmo, até porque eu particularmente não gosto de, sabe, Stranger Things é muito, todo mundo gosta, então eu não vou gostar mais. Eu não gosto desse tipo de coisa, então eu falei, meu Deus do céu, não quero passar essa visão minha, entendeu? Mas mas pô, um grande abraço para os dois, assim, brigadão pelo feedback dos dois, tanto da Bárbara quanto do Caio, e espero que esses feedbacks aumentem cada vez mais. Eu já ouço aqui uma galera falando, a Gabi, minha namorada, também falou hoje, pô, tô sentindo falta aí de quando eu vou pra academia ficar ouvindo podcast, não sei o quê. Então, a gente fica muito contente porque uma pessoa que já tá ouvindo a gente já fica muito feliz. Então, ainda mais se essa pessoa falar o que achou pra gente vai ficar mais feliz ainda. Então, muito obrigado a todo mundo. E é isso, gente. Deem feedbacks, incentivem os feedbacks, porque só assim a gente consegue se aprofundar mais no assunto. É isso, complementando o que você falou, a gente tá fazendo uma parada que, por exemplo, o feedback do Caio foi totalmente orgânico, eu não falei pra ele, mandei o link, falei, cara, assiste aqui e me fala o que você contou. Não, mano, ele foi lá de livre e espontânea vontade, pegou, ouviu, veio falar comigo, lógico que ele é meu irmão, então, tipo assim, ele apoia o projeto, seja ele qual for, mas ele falou com uma sinceridade, não só de, tipo, querer paparicar a gente, não. Ele falou com uma parada que, tipo, mano, foi real, assim. E isso até é uma parada que, tipo, a gente falou logo, mano, quando a gente nem tinha podcast ainda, quando a gente ainda tava no projetinho ali, lutando pra sair do papel. A gente não queria fazer uma parada que, tipo, dois brother conversando, tipo, que nem esse bando de mesa cast aí que começaram aí na pandemia e tal. A gente falou, mano, uma coisa que a gente quer fazer é trocar ideia e chamar a galera pra trocar ideia com a gente. E é justamente isso que tá acontecendo. A gente vai fazer uma call com o Caio aí qualquer dia. Vamos ver o melhor horário aqui pros três. Porque o fuso também não é muito legal. O Careta tem o trampo dele, o Caio tem o trampo dele lá na Alemanha. E é isso aí. E você aí, ouvinte, que só ouve e não dá feedback pra gente, você que mora perto do Careta, perto de mim, a gente podia Tá vacilando. Tá vacilando. Tem gente na Alemanha participando e você morando aí em Santo André, aí no centro aí de Santo André, aí, não sei, na Avenida Portugal, aí, não sei. Podia estar morando em Salto também, podia estar, né? Morando em Salto, morando aqui em Dayatuba, aqui na região. Podia vir aqui em casa comer uma pizza, vamos falar um monte de besteira, ou ir na casa do Careta, comer um japonês, não sei, qualquer coisa desse tipo. Na minha casa não pode vir assim, não. Na minha casa tem que trazer alguma coisa primeiro, pagar a pizza, pagar não sei o que aqui ninguém entra de graça, não, entendeu? Aqui não virou bagunça também, não, hein? Se vier aqui é para gravar podcast e trazer a pizza. É isso aí, seriedade. E, pô, que nem o Caio. Queria falar sobre filmes e séries sobre gastronomia. Mas se você tá ouvindo a gente aí, eu gosto de filme, sei lá, de guerra, gosto de filme de espaço, gosto de filme do Adam Sandler. Vamos trazer, vamos chamar a galera. A ideia sempre foi essa, mano. Você tá aqui pra não me deixar mentir. Desde o começo é pra trazer a galera e é isso aí, caretinha. E vamos que vamos. Inclusive, eu queria estender um convite aí pra sua mãe. Um abraço, Denise Careta, que ela já deve estar com o saco cheio de eu falar dela aqui, mas tem um carinho enorme por ela. Assim como o Caio trouxe uma pauta aí sobre filmes de gastronomia aí, séries, filmes de gastronomia, estendeu o convite também para sua mãe, cara, que é uma psicóloga e uma exímia psicanalista. Então, se ela tiver alguma sugestão aí, um filme que ela ame sobre
sobre essa pauta aí, quiser trazer pra gente aí, vamos debater nós três, e é isso aí também. Então, estendendo o convite aí também pra sua mãe. Então, um abraço, Caio, obrigado pelo feedback, você é meu irmão, mora no meu coração. Um abraço, Denise Careta, e um abraço e um beijo também pra minha namorada, Bárbara, um beijo, te amo, meu amor, porque você deu o, o primeiro feedback aqui pra gente. Então, é isso aí, Cretinha. Que eu tenho pra falar depois disso, né? Não tenho nada o que falar, mano. É um abraço pra todo mundo. A gente aqui é livro aberto, entendeu? A gente quer aprender sobre bastante coisa, a gente tá com disposição para falar de bastante coisa. Então você que tá aí pensando, caramba, eu queria participar um dia de um podcast. Você achou, entendeu? Porque aqui a gente aceita, não, a gente não aceita tudo. A gente aceita. Calma Não, aí. é verdade, é verdade. Não, pera aí. Tem que ser selecionado também. Só não que é a gente bagunça, está não é aberto a bagunça, não. conversar. É isso mesmo. A gente está aberto a conversar. Um abraço, mamãe. Um abraço todo mundo aí. E muito obrigado por todos os feedbacks de todo mundo. Sérgio, adorei a sua mensagem. Gente, eu não sabia que o Sérgio ia falar nada disso, tá? Então, se vocês tiverem achado um saco o que ele falou, vocês culpem só ele. Mas eu acho que vocês não vão achar. Porque foi uma baita mensagem. Então, Sérgio, mais uma vez mandou bem, hein, cara. E se você achou um saco do que eu falei até agora, me manda um feedback lá no nosso @onyourcast e vem falar aqui, gravar um programa com a gente, e aproveita e entra aí também na nossa discussão. Caretinha, vamos parar de enrolação, se bem que não foi uma enrolação, foi um papinho, eu acho que rendeu legal, e eu acho que vai render legal também a pauta de hoje. Meu amigo, você gostaria de fazer as considerações iniciais ou... Não, vai lá, faz as considerações iniciais aí você, meu. Bom, as considerações iniciais é o seguinte: qual é a proposta do On Your Cast Classics, gente? A proposta, para quem não pegou no último episódio que a gente falou, não no último episódio, no episódio que a gente introduziu a ideia do On Your Cast Classics, a ideia é trazer alguns filmes assim importantes para nossa vida, ou que marcaram a gente, ou que a gente acha que tem uma importância bem legal aí para o cinema, ou para o cenário que a gente está vivendo, ou alguma coisa, e trazer esses filmes aqui para a gente discutir um pouquinho, discutir a importância, discutir o nosso ponto de vista em relação a eles, e por aí vai. E o que a gente pensou? E o Sérgio, a gente discutiu e foi algo um pouco unânime, assim, sabe? O que fez com que a gente facilitasse a escolha do primeiro episódio e vai facilitar muito a discussão, porque creio que seja um filme muito importante, tanto para mim quanto para ele. O filme que a gente vai falar hoje é nada mais, nada menos que O Iluminado. Filmaço de terror dos anos 80 de Stanley Kubrick, um dos grandes papéis também do Jack Nicholson, que tem muito pano para discussão, já foi muito discutido também, só que nós, amantes de filmes, amantes de terror, amantes de cinema, amantes do Jack Nicholson, não poderíamos deixar passar uma obra tão importante quanto essa. Tô falando besteira, Sérgio? Não, meu amigo, eu acho que você mandou muito bem. Eu acho que a gente tá começando esse On Your Cast Classics com o pé direito. Assim como você, eu sou muito fã de Iluminado, muito mesmo. Daquele tipo de filme que eu tento não assistir muitas vezes, que é pra não, sei lá, banalizar ele, ficar muito comum. E foi unânime. Pra quem não sabe, eu mandei uma lista aqui pro Careta. Ó, tive umas ideias aqui e tal. E falei lá, coloquei ali, sei lá, Jurassic Park, coloquei ali o Poderoso Chefão. E o Iluminado, ele tava ali em uma das primeiras ideias. E quando ele falou, cara, gostaria de começar com o Iluminado, eu nem discuti. Eu falei, top, é isso. E, pô, cara, é um filme, assim, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Ele é um filme ali de 1980. Pra quem não sabe, ele é baseado num livro do Stephen King. Esse autor que aí ele foi o autor mais adaptado da história do cinema. Ele é dirigido pelo Stanley Kubrick, como adiantou o Careta, que vez ou outra aparece ali na minha lista. Ele é um dos meus diretores favoritos, mas ele já figurou ali como o meu diretor favorito, então
já dá pra perceber que eu tenho um carinho muito grande pelo Iluminado. Como você adiantou também, tem o Jack Nicholson. Eu não sei se é o melhor papel da carreira dele, mas facilmente um dos melhores papéis, assim, talvez até da história do cinema ali. Podemos até dizer que ele foi esnobado pelo Oscar. Caretinha, não sei se tá na sua pauta aí, a gente, antes de gravar, a gente tava mostrando aqui as anotações de um pro outro aqui. O Iluminado, ele, claro, passado aí 40 anos depois do filme, a gente tem algumas, como a gente falou aqui, tudo que tinha que ser falado sobre o Iluminado já foi, tudo que foi discutido, divulgado sobre o filme, coisas de bastidores, assim, já tá tudo aí pra gente, mastigadinho, bonitinho. E eu acho que a gente poderia começar falando, cara, fazendo algumas observações, que, como eu falei, ele é um filme que ele é baseado num livro do Stephen King, e eu como muito fã do Kubrick, eu entendo que o perfil desse diretor, ele era, né, na verdade ele já morreu, ele era uma pessoa muito, muito, muito perfeccionista. E foi até isso uma das curiosidades do filme, que na sua busca pela perfeição, ele discordou muito do Stephen King, que é a mente por trás do Iluminado original. Acho que, se eu não me engano, o livro é de 1977. E eles acabaram discordando por alguns pontos criativos e tal. E o Stephen King, inclusive, ele detona o filme. Ele fala que não tem nada a ver com o que ele escreveu. E, e uma das coisas, cara, que de discordância entre o Stephen King e a obra do Stanley Kubrick é quanto à concepção, vamos chamar ali, dos dois personagens, dois dos três personagens principais ali, que é o Jack, que é interpretado pelo Jack Nicholson, e pela Wendy, que é interpretado pela Shelley Duvall, é isso? Me fugiu agora. Exatamente isso, Shelley Duvall. Isso. E a gente falou aqui já, a gente já adiantou que o Jack Nicholson está brilhante no filme, e uma das coisas que o Jack Nicholson, ele tem uma cara de louco, ponto. Ele tem uma cara de biruta de fora da casinha, de uma pessoa que, mano, assusta, assim. Até aquele sorriso com a sobrancelha, assim, meio que arqueada dele, assim, é uma parada que, tipo, você fala, mano, tem alguma coisa errada aí. Ele é meio maluco. E não era essa a concepção do Stephen King quando ele escreveu o livro. A ideia do Stephen King era trazer um cara lúcido, ok, ali, um pai de família e tal. Dando um spoiler aí sobre o filme, ele é um professor, que ele é meio que um escritor frustrado, então ele aceita um emprego de cuidar de um hotel durante a nevasca ali, durante uma nevasca que dura 5 meses ali no estado do Colorado, então o hotel fica inóspito, fica completamente vazio e praticamente inacessível, então ele aceita esse emprego e durante vamos chamar ali, esse retiro, ele tinha problemas também com bebidas muito sério, um problema de álcool. Então, durante esse retiro, ele optaria por tentar escrever um livro. Então, ele leva a esposa dele, a Wendy, e o filho dele, o Danny, com ele nessa tentativa de alavancar a carreira como escritor. E ele acaba enlouquecendo nesse processo, mas, pelo menos para mim, o filme dá a entender que ele já começa meio pinel da cabeça. Eu não sei pra você, meu amigo. E só entrando no fato, já que eu citei a Wendy, ele também, ele coloca a Wendy como uma pessoa, o Kubrick, tá falando do Kubrick, começa o filme como uma pessoa que parece que já tem um certo abatimento emocional, principalmente ali nas cenas que ela tá falando com uma médica ali que vai analisar o Danny na casa que eles moram e tal, e parece que ela já tem um sofrimento emocional, já tem alguma ferida sendo carregada, e também na obra original do Stephen King não era nada disso. Ela foi se tornando assim conforme o tempo foi passando dentro do hotel. Então, essa é uma das divergências que teve o escritor da obra original com o diretor. E é isso, meu amigo. Falei demais. Essa foi uma breve introdução aí sobre uma das discordâncias dos dois.
que você pode falar sobre isso? É até uma coisa muito louca que antes de eu, olha que caiu tudo aqui, hein? Antes de eu saber que a gente ia gravar, antes de tudo isso, eu tinha acabado de finalizar o livro, O Iluminado, do Stephen King, né? E aí, você prefere os dois? Qual dos dois você prefere? Ou os dois são muito top, assim, são... É aí que é uma discussão que eu ia fazer também, uma reflexão, que existe uma, existe uma mística na questão da adaptação. Por exemplo, a adaptação cinematográfica, como comumente acontece, a adaptação de um livro, a adaptação de um mangá, a adaptação de um quadrinho, a adaptação de alguma coisa, ela não precisa ser 100% fidedigna. É por isso que ela é chamada de adaptação. Ou seja, ela pega e na visão do diretor como vai ser aquela história adaptada, inspirada em uma obra já existente, que é a do Stephen King, no caso. O estilo de escrita do Stephen King não é um dos estilos que mais me agrada, porque eu acho que ele dá detalhes demais para criar um cenário e aquilo acaba ficando um pouquinho maçante. Só que a história é muito boa, não tem nem o que dizer, é sensacional. Só que eu discordo, e eu acho até um brilhantismo um pouco exagerado do Stephen King, quando ele aponta algumas diferenças, como se isso fosse algo muito ruim. É, e principalmente na parte da Wendy, porque na parte da Wendy, no comecinho do livro, ela já sofria muito, porque ela tinha problemas assim de no casamento dela com o Jack, ela tinha situações mal resolvidas, enfrentava o Jack assim, alcoolizado em muitos momentos. Tem uma cena que existe tanto no filme quanto no, uma situação que existe tanto no filme quanto no livro, que é a cena que o Jack acaba quebrando o braço do Danny e que isso provoca uma frustração muito grande no início. Então, assim, ela já carregava uma bagagem emocional e, surpreendentemente, o Stephen King, talvez por um orgulho gigantesco de nossa, ele acaba falando e, entre aspas, reclamando dessas diferenças. Só que a gente tem que entender, e claro, ele tem todo o direito de reclamar, mas isso não tira o brilhantismo do filme Iluminado. Um exemplo disso é Harry Potter. Harry Potter é um filme baseado em livros. Eu tenho um amigo, o Edu, sempre cito ele aqui, que ele lê os livros do Harry Potter. E se você for ver, pô, gente, a gente está adaptando um livro de, sei lá, 900 páginas em 1h30, 2 horas. Não vai dar para colocar tudo, não vai dar para ser tudo igual. Não vai. É por isso que existe uma visão cinematográfica da obra. E isso não necessariamente precisa ser 100% fiel ao que aquela obra está se baseando, entendeu? Então, assim, eu tô totalmente. Eu acho essa briguinha do Stephen King, ou ele falar que é muito ruim, eu acho uma coisa chata pra caramba, entendeu? Porque o filme é ótimo, o filme não precisa ser uma adaptação fiel, até porque as adaptações cinematográficas das obras do Stephen King não são lá essas coisas. Eu acho que Louco Obsessão é uma das melhores, Misery, Cemitério Maldito, eu gosto por lembrança afetiva, assim como o Witch antigo, eu gosto por lembrança afetiva. O Witch Você gosta do It novo? médio, não sou tão fã assim também, não. Mas não é lá essas coisas. Torre, se eu não me engano, era Torre Negra o nome da obra do Stephen King. É Torre Negra. Também não é lá essas coisas. Então, cara, ele não pode muito ficar batendo nessa tecla toda hora de cá, tá, é diferente, é diferente. Cada obra tem seus méritos, entendeu? E para mim é uma adaptação que funciona no sentido da palavra adaptar. Ou seja, você está adaptando algo, você não está replicando algo. Então aí que mora a diferença muito grande e que dá essa liberdade para o Kubrick, dá essa visão e colocar o Jack do jeito que ele pensou, do jeito que ele entendeu.
Quanto ao Kubrick e ao perfeccionismo dele, eu acho que, já que você entrou nisso, foi uma... Para quem conhece, ou para quem sabe, ou para quem não sabe até, foram filmagens muito intensas e métodos assim questionáveis. A gente pode entrar nesse mérito se tá, o resultado final foi ótimo, mas os métodos do Kubrick eram muito questionáveis. Ele refilmava a mesma cena, o mesmo take 50, 60, 70 vezes. Eu ia entrar Levava... nesse mérito aí, cara. Era minha próxima É, indagação. eu já até deixo você continuar. Assim, uma coisa que a gente não pode dizer, em questão de cinematografia, o Iluminado é maravilhoso. O Iluminado tem uma cena de abertura lindíssima, que é uma cena pelo alto, com uma das trilhas sonoras mais feias que você pode ouvir num filme de terror. Já meio que aquele momento, aquela cena do alto do carro indo até o hotel, você já fala, putz, meu, aí não vai dar certo. Aí não vai dar certo. E é uma trilha horrorosa. Então, o filme é muito bem filmado, a direção dele é ótima, só que existem esses pontos. Ele era uma pessoa extremamente perfeccionista, ele era uma pessoa que levava as pessoas à exaustão para conseguir um resultado. Vou até deixar você aprofundar mais isso, porque estava aí na sua lista de tópicos. Só que ele é questionável em seus métodos, só que o resultado é muito bom. Ele consegue fazer um hotel, como você disse, o filme se passa em um hotel. O quão grande é o Hotel Overlook? E ao mesmo tempo ele consegue trazer aquele hotel grande, ele consegue passar uma sensação de sufocamento, mesmo em um cenário muito grande. E isso é um baita mérito do Kubrick na sua filmagem, porque você se sente sufocado mesmo em um local muito grande, tipo, tá, eles não podem sair de lá, tem uma nevasca, eles podem se encontrar a qualquer momento, o que você vai encontrar do outro lado? Vira um negócio um pouco Fred Krueger, sabe? Quando você não sabe o que a pessoa vai encontrar, ele mistura um sobrenatural, ele pode encontrar qualquer coisa a qualquer momento. Então, assim, a direção dele é ótima, só que ele tem seus métodos que podem ser questionáveis. E aí eu passo a palavra para você mandar ver nisso. O que você acha? Você concorda com esses métodos do Kubrick? Cara, concordar com os métodos eu não concordo, mas a gente tem que reconhecer que, por exemplo, como eu já adiantei aqui, a Shelley Duvall, que é a Wendy, uma das, entre aspas, reclamações do filme, se é que pode chamar reclamação, é que, assim, ele abusava absurdamente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de cobrança mesmo, tá ligado? Pra quem não sabe, aquela cena em que ela tá conversando com o Jack, ela tá segurando um bastão e eles estão subindo a escada, aquela cena, ela tá no Guinness Book como a cena mais filmada e refilmada, acho que foram 128, 127 vezes que ela foi filmada e refilmada. Então, assim, o fato da a Wendy ela ser tão dramática, ela ser tão não diria espontânea, mas ser tão assim sentimental, ela ser tão sofrida no filme, vai muito também do sofrimento que a atriz estava passando nos bastidores. Então, assim, eu já adiantei, eu acho o Kubrick um gênio, assim. Se você citou a cena de abertura, cara, que outro filme, hoje ainda assim, utiliza desse recurso de abertura aí, a câmera sobrevoando? Hoje a gente usaria drone, mas eu me peguei pensando, cara, como é que ele fez essa cena num helicóptero? Tipo, fiquei imaginando. E umas puta paisagem bonita, uns monte, umas montanhas de fundo, e o carro dando a ilusão que ele tá percorrendo uma longa distância para dar essa sensação de que o hotel é muito longe. A trilha, assim como você brilhantemente colocou, casada com. Você tem um hotel que ele é imenso e contraditoriamente ele passa uma sensação de sufoco. Você ficar 5 meses confinado num lugar imenso sem ter o que fazer porque
a neve do lado de fora tá, tipo, na altura das paredes, tá ligado? Junto com a trilha, que ela é horrorosa, mas horrorosa de forma proposital. Ela é, em alguns momentos, desafinada, ela é alta, é absurdamente alta, a ponto de você ter que abaixar a TV pra assistir o filme de uma forma confortável. Então, assim, cara, e eu acrescento mais coisas na genialidade do Kubrick. Eu falo que ele, cara, os shots dele não é. Você percebe que ele não tem muitos cortes, o filme. Então, por exemplo, numa cena de conversa ali, principalmente ali o Jack, quando ele vai fazer a primeira entrevista de emprego ali, a entrevista inicial, a câmera acompanha ele desde o saguão de entrada até num plano sequência, acompanha ele desde o saguão de entrada, ele perguntando na recepção onde era a sala do gerente e tal. Acompanha ele até a caminhada dele até a sala da gerência. Desculpa. E aí não tem corte para iniciar a conversa. Eles já começam a conversa nesse plano sequência. E não só essa cena, milhares de outras cenas durante o filme que ele tá percorrendo. Ele percorre junto com o personagem de um cômodo para outro, de um recinto para o outro. Eu acho isso de um brilhantismo tão grande que você não vê hoje em dia, cara. São cenas extensas, não são cenas que cortam. E eu acredito que essa extensão da cena, principalmente ali quando o Danny tá andando de triciclo e ele vira cada esquina, cara, assim como ele não sabe que o que pode aparecer pela frente, o Kubrick ele nos passa essa sensação de que a gente também, quanto espectador, a gente também não sabe o que pode vir pela frente. E novamente, aí entra também a questão do som ali, quando o Danny ele tá andando no tapete, tá um silêncio, e quando ele tá andando num piso de madeira, tá ali o barulho do carrinho arrastando as rodas ali no piso de taco. Então, cara, eu acho o Kubrick de uma genialidade imensurável, assim, e o Iluminado é uma obra-prima dele. E você fez uma questão, cara, me fugiu aqui, você foi falando, acabou me fugindo. Não, eu não concordo, assim, que os fins justificam os meios, eu acho que ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Você falou brilhantemente que o filme é uma adaptação. Eu não li o original do Stephen King, então eu não posso dizer se um é melhor que o outro, se ele fez certo, fez errado. O que a gente pode dizer é que o filme é uma obra-prima, e eu acho que isso é praticamente indiscutível. Só que você falou um ponto, cara, que você falou que o Stephen King, se eu não me engano, ele teria toda a razão de não achar o filme grande coisa, ou o filme tão fiel à sua obra original. É, E todo direito, né? ele tem todo o direito? Será que ele É, tem mesmo? não, ele tem o direito de ter a opinião dele quanto ao filme, eu acho. É assim como todo Sim, mundo. sim. Pô, se ele não gostar, beleza. Agora ele meio que escrachar falando que aquilo é ruim, aí eu acho que é outro ponto, entendeu? Porque eu entrar nesse ponto aí, porque, tipo assim, a partir do momento, mesmo nós, quando a gente produz alguma coisa, ela não é mais nossa, ela é do mundo. Até o Ricardo Rente fala bastante isso. Tipo, sei lá, pintei um quadro. O significado que eu, sei lá, pintei o quadro, pintei um vaso de flor. O significado que aquilo tem pra mim não necessariamente é o mesmo significado que vai ter pra você, que vai ter para as outras pessoas que consumirem a minha arte. Então, assim, a obra do Stephen King, o livro, tá lá. Se o Kubrick pegar e quiser fazer a interpretação dele a respeito dessa obra, não foi isso que eu quis dizer, não era a história que eu queria contar. Stephen King, o problema é seu, meu irmão. O Kubrick, ele pegou a parada e ele colocou o olhar dele em cima daquela parada, que no caso é o Iluminado, e eu acho que funciona assim, mano, brilhantemente, cara. Tipo assim, é um filme retocável. Eu colocaria como um filme retocável e eu ficaria até meio que incomodado se houvesse qualquer tipo de reboot, de... Eu não sei se você assistiu o Doutor Sono, cara. Você assistiu? Porque é meio que Não a assisti, continuação. não assisti, não assisti, não
Não tive muita curiosidade, pra falar a verdade. Eu também não tive curiosidade, a ponto de eu achar o filme tão perfeito que a gente até tava comentando hoje sobre a cena que o Jack tá ali beijando ali, agarrando ali uma mulher nua no banheiro, que é uma cena que muitos até poderiam falar que ela é meio que desnecessária, mas até esse tipo de cena eu acho tão primordial pra construção do filme como um todo, que, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que é um filme irretocável. Vai lá, caretinha, falei demais. Cara, não, eu tô super de acordo com você, com o que você tá falando, e até eu vou ainda mais deixar mais explícito ainda o trabalho sensacional de cinematografia e de trilha sonora desse filme, que nem você disse. A edição de som e tudo mais, a cinematografia, eu dei uma olhada aqui, é pelo John Alcott, a trilha sonora cara, é perfeito pro filme, a edição de som também, você muito bem lembrou dessa questão do Danny, como essa alternância entre momentos em que você possui uma música, ou momentos em que você possui o silêncio, ou momentos que você possui o som ambiente, fazem você ficar cada vez mais imerso no filme. Então, é um trabalho assim sensacional que talvez tenha envelhecido melhor do que ele foi aceito na época. Então, isso já é outra questão que vale muito a pena a gente observar, o Iluminado e sua influência na cultura pop atual, né? Como ele conseguiu influenciar muitos filmes e tudo, assim, mas isso a gente pode entrar em um outro momento. Eu gosto muito que o Kubrick ele faz nesse filme, na minha visão, um tipo de terror que é um terror que a gente discutiu já em outros episódios, que ele voltou faz pouco tempo. É um terror que ele voltou principalmente com a bruxa, que é aquele terror que é chamado nos Estados Unidos de slow burning, mas é aquele terror um pouco mais lento. Ele é um pouco mais assim, ele possui o suspense, ele possui uma criação de personagem muito forte, ele possui uma criação de ambiente muito forte, e ele não aposta em sustos, ele aposta talvez naquele elemento do medo do inesperado, ou talvez naquela ansiedade que o filme provoca. A gente pôde ver isso antes de O Iluminado em O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary é um filme em que aposta muito nesse tipo de terror também, e tenho certeza que o Kubrick deve ter visto ou deve ter utilizado um pouquinho disso. E também é legal ver, a gente já mencionou em outros episódios a importância do Exorcista no, no cenário do terror mundial. E eu aqui observo também que existem cenas em que você consegue se remeter ao Exorcista, principalmente nas cenas de takes muito rápidos e eles se alternando. Quando o Danny encontra as duas meninas, é uma cena muito famosa, você já deve ter visto em algum lugar, camisetas, tem desenho animado, tem tudo, que elas parecem gêmeas, mas na verdade elas não são gêmeas. O Danny tá andando com a bicicletinha dele pelos corredores do hotel, e ele encontra essas duas moças, que são fantasmas, menininhas, vestidas iguais e tudo mais, né? E aí existe um corte muito rápido que mostra uma cena de uma chacina naquele corredor. E aí volta o corte das meninas, aí corta rapidinho pra cara do Danny assustado com a mão na boca e a trilha pegando, e daí volta pra cena das meninas, e são takes rapidíssimos, rapidíssimos. Ele colocando a mão no olho, colocando a mão na boca, muito rápido, é tudo muito rápido. E isso me remeteu muito à cena do Exorcista, onde aparece o Pazuzu em alguns momentos, quando o filme tá rolando, e de repente, num take de um segundo, você não consegue nem ver direito, aparece a cara do Pazuzu, que é o demônio do filme. E às vezes você nem pega, e você toma um susto com aquilo, você fala, meu Deus, o que é isso? Então, assim, é muito legal você observar como o gênero terror ele foi se aperfeiçoando e uma coisa foi bebendo da fonte da outra. O Exorcista é de 73, o Bebê de Rosemary é um pouco até mais antigo, o Iluminado é o mais novo entre eles, só que você percebe que esse subgênero do terror, que é um terror mais
um terror mais lento, mas um terror mais profundo, digamos assim, ele tá voltando. Com A Bruxa, com Hereditário, que a gente já mencionou aqui, com Get Out, que também foi um filme muito nesse sentido, que ele tira aquela questão dos sustos e aposta num algo um pouco mais conceitual, um pouco mais que provoca mais aflição, que gera mais ansiedade, e é aí que eu acho que é o brilhantismo tanto do Stephen King quanto do Kubrick de utilizar o hotel como mais um personagem. Então, assim, o hotel não seria só, por exemplo, o local que eles estão. O hotel é parte viva da história. Então, você acaba entrando naquela confusão proposital no filme. Tá, o que está acontecendo? O hotel está provocando isso de que maneira? Existe algo sobrenatural ali? A gente sabe que o Danny tem algumas capacidades especiais mentais. Existe algo sobrenatural no hotel? O hotel tá deixando o Jack maluco por causa do isolamento ou por causa que o hotel realmente está fazendo com que ele fique maluco de propósito para que ele ataque as pessoas, assim como já havia acontecido no passado daquele hotel? Então ele cria o Overlook como mais um personagem da história, fazendo essa relação entre personagem e ambiente. E eu acho isso de um brilhantismo gigante, porque você nunca se sente seguro, porque você tá no hotel, e você não sabe o que esperar do hotel. Ele é um personagem ativo da obra. Então o Iluminado, ele possui 2 horas de filme, 2 horas e 20, você se sente 2 horas e 20 desconfortável, porque a ameaça maior é o hotel. Porque tudo é provocado, entre aspas, pelo hotel. É claro, os problemas já vêm lá de fora, mas aquilo acontece no hotel. Então ele é sufocante por isso, porque você nunca se sente à vontade estando dentro do hotel. E fora que, além de tudo isso, além de tudo que a gente já viu, o filme trabalha com temas implícitos que são assim importantíssimos para a discussão. Uma relação tóxica, por exemplo, do Jack e da Wendy, que já não era algo novo, já acontecia antes. O alcoolismo, problemas com álcool, que o Jack assim tem, e a Wendy tem um problema muito grande em ver o Jack dessa maneira, obviamente. A relação entre filhos e pais, pais e filhos, mãe e filho. Então, assim, existe uma parada assim que esse filme consegue abordar muita coisa, o sobrenatural, a transição do Jack à loucura, os temas implícitos, tudo de uma maneira em que não ficam pontas soltas. Então, por isso que eu acho uma adaptação sensacional. E você, o que você acha? Você acha que eu falei alguma besteira aí ou tamo indo na boa? Não, cara, na verdade eu queria fazer o convite aos nossos ouvintes aqui a bater palmas para o nosso queridíssimo Guilherme Careta, porque ele deu uma verdadeira aula aqui pra gente Ah, não agora. começa, Sérgio, para que eu... Não, 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 Eu sou seu não, fã, não, cara, você não, sabe disso. não, para, você fica puxando meu saco todo momento aí, não começa. Não, cara, você foi falando, eu fui me perdendo nas ideias aqui, eu vou tentar retomar. Cara, você falou que de cenas icônicas, de uma cena icônica, na verdade, que é o do Danny ali, quando ele encontra as duas irmãs ali. E, cara, esse filme, eu concordo plenamente que ele envelheceu melhor do que, por exemplo, ele era na época, quando ele foi lançado. Cara, se você for pensar o tanto de cena icônica que esse filme proporcionou, você pega ali o Jack olhando pela janela, você pega ali o Danny encontrando com as meninas, você pega, pô, cara, a cena do Here's Johnny, dispensa qualquer tipo de comentário. Então, assim, é tanta cena icônica que, mano, é difícil falar qualquer coisa. Você falou sobre o terror desse filme. Cara, eu me peguei pensando em diversos momentos. Eu concordo com você, a minha interpretação também é a de que o hotel ele é um personagem, vamos colocar assim, um personagem vivo de certa maneira dentro
do filme, mas eu me pego numa reflexão, cara, assim, o Iluminado, ele é um filme de terror, ok, a gente concorda em relação a isso. Mas aí, diferente de você, eu não consigo classificar um subgênero, porque eu não sei se ele é um filme de assombração, eu não sei se ele é um filme de possessão, eu não sei se ele é um filme de sobrenatural, ele não sei se é um filme de violência, ele é um filme de terror com um suspense que o Tarantino ele gosta de falar, que o suspense é como se fosse uma linha. Enquanto você mais estica essa linha, uma corda, vamos usar esse termo, quanto mais você estica, mais rígida, mais tensa essa corda fica. E é assim que a gente fica assistindo o Iluminado. Então, diversos momentos eu fiquei pensando, cara, esse é um filme, sei lá. Eu até anotei aqui alguns tipos de classificação de filmes de terror. Mas talvez a melhor classificação, se é que precise ter uma, é um terror desconhecido. É o terror do desconhecido. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar pela frente. O Iluminado, ele me levantou muitas questões, mas eu não fiquei incomodado pelas questões. Muito pelo contrário, eu acho que o Kubrick, ele faz esse levantamento de questões de uma maneira proposital. Por exemplo, Caretinha, uma das questões que eu me peguei pensando, o Jack, ele chega já louco no hotel, porque naquela entrevista, essa é a sua interpretação, eu não sei. Não, não Talvez é não minha, seja. não. Eu tô gostando da sua abordagem a esse tema. Eu acho muito Ah, interessante. tá, legal. Boa. Tipo, ele chega louco já, porque naquela entrevista de emprego que ele faz lá com o gerente, ele tá com uma cara meio, sei lá, de. É o Jack Nicholson, né? Tá ligado? Tipo, dispensa qualquer tipo de comentário. Ele chega louco ou ele fica louco por causa do hotel? O hotel que acaba com a insanidade dele. Ou a gente pode falar que o hotel é um gatilho. Então ele já tinha talvez a insanidade comprometida e é o fato de ficar ali enclausurado num hotel, a pressão por ter que escrever um livro, por ter que cuidar de um lugar tão grande. É isso que deixa ele louco? Ou, sei lá, aí a gente entra no fato do hotel ser um personagem ativo, um personagem vivo nesse filme. O hotel, ele meio que possui o Jack e transfere para ele, vamos chamar assim, uma certa. Vou colocar aqui. Uma certa sede de sangue. Então, assim, são questões que são completamente. Pelo menos na minha opinião, são todas elas plausíveis. Eu acredito que não tem uma resposta certa. Eu não sei dizer se ele chega louco, se ele se torna louco por causa do hotel, se ele já tinha uma predisposição para ficar louco, se o hotel meio que possui ele. Eu não sei. E tá tudo bem não saber, porque a graça talvez esteja realmente nisso. Tá ligado? Então, assim, é um terror que eu vou colocar aqui como um terror do desconhecido, porque ele tem hora que ele joga pro sobrenatural, tem hora que ele joga pro gênero ali de possessão, do Jack estar possuído ou não, o sobrenatural, o fato do Danny falar ou não com entidades, isso eu acho que é um pouquinho mais claro, né? Mas até isso fica confuso quando a Wendy começa a ver gente morta, coisa que ela não fazia antes, coisa que, se a gente colocar aqui meio que literalmente, talvez, entre aspas, ela fosse a pessoa mais, bem aspas mesmo, a mais normal ali, porque o Danny ele fala com um amigo imaginário, mexendo o dedo lá e tem toda uma questão de sobrenatural, de comunicação e tal, com o além, com pessoas que já morreram, com pessoas que ainda estão vivas. Tem o Jack, que a gente não sabe se ele tá louco, se ele tá ficando louco, se o hotel deixa ele louco, se o hotel foi um gatilho para ele ficar louco. Então a Wendy, ainda dentro daquela dor de mãe de família, com um filho meio que problemático, que com um marido ali com suas questões de desemprego, de autocobrança mesmo, eu preciso escrever o livro, eu preciso cuidar desse hotel, eu preciso dar conta desse recado. E ela acaba sendo a pessoa mais sã nessa história toda, assim, tipo, e mesmo ela acaba tendo um contato ali com o sobrenatural no final do filme, que deixa subentendido ou deixa no ar aí o que está realmente acontecendo no Iluminado. Mas, cara, você tá com a mão erguida aí faz um tempinho, fala aí, não perde a sua linha de raciocínio, não. O que você tem
a complementar aí do que eu disse até agora. Não, cara, eu adorei essa discussão que você propôs, porque principalmente essa última que você disse das diversas interpretações, mas só terminando, falando das cenas marcantes, é exatamente isso que você falou, cara. As cenas são diversas, a gente pode até colocar a do Red Room, o que tem de camiseta hoje de Red Room, de não sei o quê. Cara, a gente já Tinha viu esquecido dessa, cara, tinha esquecido. fantasia de Halloween, tem, assim, a influência foi gigantesca, e quando o filme possui muitas cenas marcantes, eu acho que a gente já consegue ver que ele teve essa influência, né. E quando você fala da interpretação, eu quero trazer 2 pontos rápidos aqui. O primeiro, você lembra que no último episódio do que a gente conversou, do Nope, eu falei pra você que na minha visão existem aqueles filmes em que o filme traz uma interpretação a mais para você, só que se você não fizer essa interpretação, ele funciona do mesmo jeito, e existe aquele outro filme que ele traz tanta interpretação adicional que você acaba não entendendo nada do que está acontecendo do filme. O Iluminado, ele cai nessa de, se for um filme sobrenatural, ele funciona muito bem. Se for um filme que tudo aquilo se passa na cabeça das pessoas, se passa muito bem também. Ele deixa você interpretar, mas de uma maneira em que todas essas linhas que você consegue seguir, ele funciona. Então, assim, ele deixa para sua interpretação, só que ele não deixa de ser um bom filme por isso. Ele não vira um filme confuso, porque a confusão é proposital. Então, assim, você achar que o Jack chegou lá e o hotel foi um gatilho para ele é totalmente válido. Você achar que o problema foi o sobrenatural do Overlook é totalmente válido. E o filme traz peças para você acreditar em tudo isso. Ou seja, já eram questões. A família já não estava lá muito bem antes do hotel. Você chega dentro do hotel, a história do Overlook já é um pouquinho mais macabra, você acaba sabendo que a última pessoa que trabalhou lá também matou a família, esse matou depois. Então, assim, ele te induz a ter essas diversas interpretações, só que em nenhuma dessas interpretações você acaba achando, putz, isso aqui não funcionou, isso aqui não é um bom filme, desse jeito que eu interpretei ficou ruim. Então, esse é o maior mérito do Iluminado para mim. Você consegue olhar da sua maneira sem que isso perca a qualidade. E assim, o final também deixa super em aberto para você pensar o que você quiser interpretar. E os diálogos, eles são exatamente para isso. Os diálogos, muitas vezes, eles são até confusos. Porque você pensa, tá, ele tá conversando, aí o outro responde uma coisa que não tem nada a ver, aí ele começa a conversar com uma pessoa que não estava ali, aí você fala, putz, isso aí ele tá imaginando, ou isso aí é tal, ou ele tá falando realmente com um fantasma, ou a pessoa... Assim, então, o filme te deixa confuso, mas de propósito, porque não existe ponta solta. Tudo no final acaba sendo resolvido e essa insanidade acaba sendo cada vez mais colocada em prova. Então, quando você diz do gênero do filme, eu super concordo com você. O Iluminado, ele não existe um gênero base, assim. Ele pode ser analisado como um suspense, como um terror, como um sobrenatural, como assim um filme de um assassinato, como um filme de diversas coisas. Só que ele entra naquele estilo de terror que hoje voltou a ser chamado de terror, muitos falam terror artístico, terror de não sei o que, eu não concordo com nada disso, eu acho que ele entra nesse terror lento, mas que é um terror profundo, ele aposta na profundidade de personagens, ele aposta na profundidade do cenário para te assustar, e na imprevisibilidade também. E isso não quer dizer jumpscare, isso não quer dizer susto nem nada. Isso quer dizer que o que você virá, o que pode acontecer é tão imprevisível que aquilo te assusta. Então, você olha, você vê pelo olhar do Jack, você se assusta. Você vê pelo olhar da Wendy, você se assusta. Você vê pelo olhar do Danny, você se assusta. Então, de qualquer maneira, você se assusta. E só para pegar um
um gancho de uma coisa que eu falei também. A interpretação do Jack Nicholson, ela remete muito ao que a gente falou no último episódio, naquela linha tênue entre a comédia e o terror. Porque muitas vezes, quando ele vai ficando cada vez mais insano, essa insanidade faz com que ele fique, às vezes, até cômico. Então, por exemplo, nessa cena que você mencionou, que a Wendy tá subindo com bastão, é uma cena extremamente tensa. O Jack tá no ápice da loucura, tá indo atrás dela, a Wendy tá com medo, balançando o bastão, e o Jack meio que tipo fica fazendo movimentos com a mão, falando, eu vou te pegar, dando risada. Então aqui, essa linha é aquela linha tênue entre o horror e a comédia que a gente conversou no Nope. A cena que ele tá com o machado antes e ele começa a falar, ele começa a citar os 3 porquinhos, falando que ele é o lobo mau. Ele fala, o primeiro porquinho foi não sei o que lá, eu vou assoprar, eu vou assoprar. Então, assim, ele fica fazendo algo extremamente maléfico, mas puxa para um lado um pouco coringa, assim. É algo maléfico, mas que tem aquela ponta na comédia e você enxerga aquela linha tênue entre os dois. Então, isso eu também acho uma genialidade da atuação do Jack Nicholson e do personagem proposto pro filme, em que não é aquele Jack sério que do nada fica maluco. Ele já tem aquele quê que a gente conhece do Jack Nicholson. Então, e eu acho que isso funciona por quê? Porque o filme explora o interior dos personagens, tudo vai sendo revelado aos poucos, então as coisas vão sendo reveladas, os acontecimentos vão sendo revelados, tanto o acontecimento do Overlook, quanto o acontecimento da família deles, quanto as angústias deles vai sendo revelado aos poucos, e acaba, no final de tudo, criando essa atmosfera propícia para cenas marcantes, atuações marcantes e um filme memorável. Então, cara, o Iluminado para mim é isso, é memorável, é uma obra inspirada, mas também inspiradora, sabe? Fala a verdade, o cara fala bonito, né, velho? Pelo amor de Deus. É uma obra inspirada e inspiradora, cara. Sensacional. Foi boa, né? Essa aí foi boa, não foi? Nossa, nossa. Você Tô gostou dessa, né? aqui, tô aqui com o queixo no chão, cara. Não esperava vindo por essa aí. Por, por falar em não esperava, cara, você foi falando, eu fui lembrando. O Kubrick é tão gênio, eu não sei se tem isso na. Provavelmente não, mas também se tiver também, não. Que é a questão da quebra de expectativa. Por exemplo, eu vou falar de dois momentos. O primeiro, ele é mais literal, ele tá mais na nossa cara, essa quebra de expectativa. O segundo, ele pode ter sido um erro de interpretação da minha parte. A primeira cena, quando, eu não lembro o nome agora do chefe de cozinha, quando ele vai pro hotel. Ele vai pro hotel depois que ele tem provavelmente ali um contato com o Danny, então ele tá ali deitado na cama dele, vendo o noticiário, e aí o chefe de cozinha, ele tem um insight que ele falou, cara, eu preciso ir pro hotel. Na verdade, ele tenta falar com a polícia antes, só que a polícia não consegue contato com o hotel, porque o Jack, ele sabotou o rádio, e aí o cara falou, pô, a polícia não conseguiu contactar, então eu preciso ir até o hotel. E mostra o cara dentro do avião, e mostra o cara falando com um amigo dele, que ele aluga ali carros ali pra neve ali e tal. Tem todo um trajeto, um percurso, aí você fala, pô, esse cara vai chegar pra salvar o dia. Ele entra no hotel, o que acontece com ele? Ele toma uma machadada no meio do peito. E aí, tipo, é a quebra de expectativa que eu acho tão genial do Kubrick. Que, tipo, a gente tava criando, talvez, na nossa cabeça ali como telespectador, como que o cara fosse chegar pra, tipo, ajudar, pra salvar o Danny, pra salvar a Wendy, pra confrontar ali o Jack ali em uma cena ali, talvez, de violência. Mas não, cara, o cara entra no hotel, ele fica 2 minutos, ele toma um machado no meio do peito ali, que é uma quebra de expectativa que talvez muitas pessoas não gostem, mas cara, eu achei de uma genialidade assim, sem tamanho. E tipo, essa é a primeira quebra de expectativa que eu gosto muito. A segunda, cara,
você pode até não concordar muito comigo, mas eu não sei traçar uma linha e eu acho que o Kubrick ele faz isso de forma proposital também. Que assim, eu não sei traçar a linha quando a chavinha virou pro Jack ele começar a enlouquecer, porque até então desenrola lá no começo a apresentação, e ele tem a primeira entrevista de emprego, e ele tá ali dirigindo o carro com a sua família, eles chegam no hotel, então eles começam a conhecer as dependências do hotel, conhece ali a parte da cozinha, da despensa, conhece ali a parte do Golden Room ali, né, que é onde acontecem os eventos, e aí do nada o filme corta, parece tipo, sei lá, uma data ali, uma, tipo, sei lá, terça-feira, a gente não sabe o quanto de tempo de temporal tem ali, pelo menos eu não consegui ter essa concepção de quanto tempo se passou. E aí, cara, já aparece o Jack olhando pela janela, tipo, fissurado, e tipo, do nada ele tava tudo bem, aí do nada ele, pau, já tá loucão. E não é uma loucura, e aí você citou brilhantemente o Coringa, quando você foi falando eu fui pensando no Coringa, e do nada você trouxe. Que é a interpretação do Jack Nicholson, que eu não consigo, pelo menos eu, ver por exemplo, um gráfico de. Ah, ele tava um pouquinho louco, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando a loucura dele, não. Pra mim, ele, tipo, começou do nada já, meio que insano, meio que fora da casinha. E aí, cara, não é que foi, tipo, pressão, foram acontecendo coisas que foram. Não, ele já ficou louco e já imergiu na loucura dele lá. Quando ele pede um drink pro cara lá na primeira cena dele no bar. Depois, quando ele vai no bar pela segunda vez, e aí ele vê o salão todo cheio. E até isso é passivo de interpretação. Se são coisas que o hotel está projetando na cabeça dele como um personagem vivo dentro do filme, ou se ele está na loucura dele imaginando aquela cena. E mesmo na cena que é posterior a essa, que ele tá no banheiro, que ele começa a discutir com o garçom sobre a identidade do garçom, e o garçom fala: Não, eu não sou essa pessoa que você tá falando, eu não matei as minhas filhas, eu não matei a minha família. Então, assim, cara, assim como houve uma quebra de expectativa com relação à chegada do chefe de cozinha no hotel, pra mim também há uma quebra de expectativa, porque eu não consigo traçar um, vou colocar uma linearidade, uma coerência, se é que existe coerência na insanidade, entendeu? E eu acho que o Jack Nixon aqui, cara, só pra complementar, ele tá assim num papel assim que você acha que citou brilhantemente de passivo de coringa, assim, você é aquela coisa que numa linha tênue entre a comédia e o terror, né? Então, horas é de uma comicidade que incomoda muito a gente. Tipo, nossa, ele tá sendo engraçado, mas ele tá indo matar a mulher dele, o filho dele ali. Como ele fala ali naquela metáfora ali do porquinho ali, do lobo mau invadindo a casa de um porquinho ali. Então, cara, é de um brilhantismo isso que eu acho, assim, imensurável. E não à toa, o Jack Nicholson, 9 anos depois, ele foi interpretar justamente o Coringa no filme do Batman do Tim Burton ali, com o Michael Keaton, que ele, na época, assim, ele até meio que passou a se tornar até um pouquinho mais os holofotes, eu imagino que tenha ido até um pouquinho mais para ele pelo que ele fez no Iluminado, porque ele estaria também interpretando um vilão insano, né, cara? Não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo com tudo que você está falando, cara. Tudo mesmo. Eu acho que essa questão da imprevisibilidade que a gente tem, ela é, ela é 100% a experiência do filme. Essa quebra de expectativa, que nem você falou, até o final ele quebra a expectativa, porque o filme caminha e o filme te deixa confuso o filme inteiro. Aí ele vai se explicando. Aí parece que vai ter uma salvação. Aí a salvação, ela é quebrada, no caso, ela é morta em um segundo, ele entrou no hotel, pá, morreu. Aí você, putz, quebrou aqui. E o final te deixa interpretar com a cena do Jack na foto. Você fala, tá, vamos lá, calma aí.
A pessoa que assistiu o filme, que tava achando que tava tudo na cabeça do Jack, olhou aquilo lá e falou: ih, caramba, que é Oxi, isso? não era nada do que eu tava pensando. É exatamente isso. Não era nada do que você estava pensando, do que você estava esperando. É exatamente isso que o Kubrick traz, mano. Exatamente isso, cara. E o cara que tá achando que é sobrenatural, ele vai ver aquilo lá, ele também não vai entender direito. Ele vai falar: ué, peraí, o hotel ele consumiu o Jack, ele consome as pessoas que estão lá dentro, tá, mas beleza. Então, assim, ele te deixa dúvidas, mas ele quebra a expectativa de uma resolução fácil. De, por exemplo, ser apenas um filme de terror em que o cara ele fica com problemas e ele vai lá e mata a família dele. Não, ele vai muito além disso. Ele trabalha muito além disso. Essa questão que você falou que ele recebe esse insight assim, pá, vou ter que ir pro hotel, é uma ligação que existe entre ele, o personagem, o Lloyd, se eu não me engano que é o nome dele, e o Danny, que os dois são iluminados, é chamado um poder chamado, que eles classificam como iluminados, e eles possuem essa essa mágica, esse poder, assim, e eles conseguem se conectar. E aí o Danny dá esse chamado para ele e ele tem esse insight, ele fala, vou pro hotel. Mas isso aí é no livro. Isso aí é mais explicado no livro, entendeu? Eles aprofundam muito mais essa capacidade do Danny de ter é, esse essa capacidade chamada o Iluminado, que eu acho que é mais aprofundado até no Doutor Sono, e que esse rapaz também, o Lloyd, se eu não me engano era Lloyd o nome dele, ele acaba Vi tendo na- esse... eu vi aqui na Wikipedia, tá como Dick Halloran. Mas eu não. O Lloyd é o bartender. É Lloyd o é o cara. bartender, isso, eu confundi os nomes, verdade. Isso. Verdade, tem razão. Então, ele tem essa conexão com ele. E aí ele tem esse insight e vai pro hotel. Mas é sensacional. Essa quebra de expectativa é muito. Ela faz muito parte da obra. Ela é 100% proposital. E eu acho. Cara, eu gosto muito. Tem até um jogo que se a galera jogou, quem jogou sabe do que eu tô falando. Não vou entrar em spoilers do jogo. Mas o The Last of Us 2, que é um lançamento recente, entre aspas, aí, ele também possui essa quebra de expectativa muito grande e, e ele. E eu acho que às vezes faz bem essa quebra de expectativa pra gente, sabe? Porque a gente se assusta e a gente consome a experiência de uma outra maneira. Então, eu acho que basicamente pro Iluminado, eu acho que nem cabe a gente ficar analisando cena por cena. Eu acho que o pessoal já, já tem acesso a muito disso. Eu acho que, para mim, o Iluminado existe essa importância do Iluminado pro cinema, pro gênero, e porque, primeiro, ele é um filme assim sensacional no quesito técnico, sensacional no quesito de atuações, sensacional. Ele é memorável nesses quesitos. Então, como filme, independente do gênero, ele já funciona muito bem. Se você aprofundar um pouco mais e levar para o filme de terror, aí ele se destaca cada vez mais. Ele é um filme, como eu disse, ele inspirou muitas obras, ele também foi inspirado em muitas obras, então ele é um marco. Ele é um marco que aconteceu em 80 e que coloca ele, cara, muito provavelmente, eu sempre falei para todo mundo, é entre os meus 3 filmes favoritos de todos os tempos de terror. Então, cara, considerações finais, eu acho minha do Iluminado são essas. Poderia ficar falando por mais umas 10 horas aqui, mas eu acho que ninguém ia aguentar mais ficar ouvindo a gente batendo papo do mesmo filme 10 horas. Mas quem sabe aí um convite, se você quiser chamar a gente para bater um papo aí, para falar mais de Iluminado, estamos aí 100% abertos. Serjão, a palavra é toda sua, cara. Você, como sempre, tá com a razão. Eu fiquei curioso, cara, sobre o seu top 3 filmes de terror de todos os tempos. Eu imagino que deve ter o Exorcista aí no meio, o Iluminado, e qual seria o terceiro? É ruim, hein? É ruim, mas eu acho que. Não, mas eu acho que, ó. é, Atualmente eu coloco o Exorcista, o Iluminado e Hereditário. Eu acho que eu coloco esses 3 filmes, por quê? Eu vou te explicar. Eu não digo só em questão de qualidade, mas eu acho que os 3 tiveram marcas
entendeu? O Hereditário provavelmente foi o filme mais feio, mais assustador em muitos quesitos que eu vi nos últimos, sei lá, 20 anos. O Iluminado é o filme que mais me marcou, tanto para me fazer conhecer o Jack Nicholson e me fazer gostar ainda mais do Jack Nicholson, como aquele foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti na vida e ele continua muito bom depois que eu envelheci. Não foi aquela memória afetiva de criança. Sabe aquele filme que você tem medo quando você é criança e daí você vai assistir hoje em dia uma porcaria? Então não aconteceu com o Iluminado. E o Exorcista, que para mim é o maior filme de terror de todos os tempos, ele, como eu disse, eu consigo encontrar a influência do Exorcista no Iluminado. Então eu montaria nesse quesito até para não ficar aquela questão de puxa, tudo que é antigo é bom e tudo que é novo é ruim. Não, a gente tem coisa muito boa hoje em dia também, e Hereditário é uma prova disso. Se você for alongar um pouquinho mais para top 10, aí eu consigo colocar Get Out, consigo colocar A Bruxa. Então, tem coisa boa vindo aí, mas olhe para esses filmes antigos como eles influenciam os filmes atuais. Eu acho que essa é uma reflexão muito legal, que a gente consegue ver que os filmes atuais possuem diversas influências de filmes que eu citei aqui, e isso torna o cinema mais dinâmico, porque daqui a um tempo os filmes de hoje vão ser influências para o filme de amanhã e por aí também vai. Então, assim, meu top 3 seria esse, cara. Você tem um top 3 de filme de terror ou não? Cara, tava torcendo pra você não me fazer essa pergunta. Você acha que eu não ia te deixar nessa saia justa? É óbvio que eu ia, né? Ai, cara, pô, é difícil falar, porque eu gosto muito. Pra mim, talvez seria os Jogos Mortais top um, mas assim, não qualidade, gosto pessoal, com certeza. Jogos Mortais, o primeiro. Pô, cara, é difícil, hein? Eu gosto muito. Ó, já que a gente falou de filmes mais recentes, eu gosto muito do It primeiro. Não o mais antigo, esse mais novo aí do Andy Muschietti. Eu gosto muito. O 2 eu acho meio. Ok, mas o 1. Eu sou fascinado pelo It. Cara, você me pôs uma saia justa, hein? Eu gosto muito do Iluminado. Eu gosto muito de. Pô, cara, eu sou fã de filme slasher, então assim. É... Nossa, eu gosto de Halloween, Sexta-feira 13, O Massacre da Serra Elétrica, como a gente já falou. Então, cara, eu preciso pensar pra não. Porque assim como o próprio Kubrick, que já figurou no meu top um de diretores favoritos de todos os tempos, talvez essa lista ela não seja totalmente fechada. Então eu preciso pensar um pouquinho, mas com certeza eu acho que Jogos Mortais seria meu top um talvez. Com o Witch ali, talvez figurando segunda, terceira posição ali. Então eu vou deixar ali um pouquinho aberto. É... Ou seja, Fazendo. muretou totalmente, né? Resumindo a resposta toda aí, tô em cima do muro. Mas beleza, tá bom, Eu legal. gosto muito da Bruxa, eu gosto Cara, muitíssimo do Hereditário, mas tipo, muito mesmo, tá eu ligado? fiquei, eu fiquei me sentindo meio mal porque você perguntou pra mim, você gosta do It novo? E eu falei, mais ou menos. E você falou que é um dos seus filmes favoritos, mas não é que só para eu acho da hora eu falar isso, até para dar, não é a minha recomendação oficial, mas é uma recomendação para você e para quem quiser, para quem quiser aí. Eu gosto do It novo. Eu acho ele um filme legal, até porque o It antigo, que foi feito, ele foi feito como um filme para televisão, dividido em duas partes. O filme em si, ele é horroroso. Assim, é muito ruim. É muito ruim. E eu tenho consciência de que ele é muito ruim. Só que, para mim, o vilão, existem filmes em que o vilão ele é muito importante. Então, por exemplo, A Hora do Pesadelo. Você vai assistir o Fred Krueger. Cara, qual que é o core, a coisa que você assiste o Hora do Pesadelo pra quê? Por causa do Fred Krueger. Então, o Fred Krueger tem que ser um personagem memorável. É por isso que eu detesto o remake do Hora do Pesadelo, porque o Fred Krueger novo eu acho horrível. Aí, você pega o It. Cara, o It é uma participação muito importante do filme. Eu achei o It do Bill Skarsgård bom. Não achei ruim, não. Achei ele bom. Mas eu prefiro muito o It do Tim Curry.
que é um It mais puxado para a realidade, entendeu? Então, é por isso que ele não figura, putz, nos meus filmes memoráveis. O filme é horrível. Só que o It do Tim Curry eu acho muito legal, eu acho muito bom e recomendo até dar uma olhada. Sei lá, ver no YouTube melhores cenas pra você ver, que ele puxa mais pro lado cômico do que o do Skarsgård. O do Skarsgård é algo mais terrorzão mesmo. É bem feio a todo momento. Então, e eu, aliás, é uma boa inspiração. O Pennywise do Tim Curry, ele é bem parecido nessa linha cômico horror que a gente está conversando de Coringa, que a gente está conversando de Jack Torrance. Então fica aí também esse asterisco falando assim, que eu não acho um filme ruim. Eu só não entro nos meus favoritos por isso, sabe? Não, belíssima observação, cara. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tem muito a ver também com a experiência. Então, a minha experiência com o It foi muito positiva, porque raramente eu tinha ido ver, tipo, filmes de terror no cinema, sei lá, tinha ido ver sei lá, uma Bruxa de Blair novo, tá ligado? Uma Atividade Paranormal, tipo, uns filmes meio que, tipo, vamos chamar assim de qualidade duvidosa. Então, e aí o It, cara, tipo, além de ser um filme muito bom, a experiência foi muito boa. Então, por isso que eu coloco. Eu admito, ele não é o filme perfeito. Assim como Jogos Mortais não é o filme perfeito, mas no meu panteão ali de filmes de terror favoritos, cara, eles estão muito bem. Me trazem uma memória muito, muito boa, assim, sabe? Então, por isso que eu coloco esses dois, assim. Que pode ser pra muita gente dois filmes normais de terror, mas que pra mim eles têm um carinho especial. Só pra considerações finais, cara, você falou ali da questão ali do Iluminado, de você achar que é uma coisa e não é, você achar que é sobrenatural e não é, não sei o que, não é. Eu é até a questão da Wendy mesmo, como eu já falei. As pessoas elas podem achar que, tipo, o Danny é que vê as coisas, os mortos e tal. E aí, do nada, a Wendy começa a ver os mortos, tipo, você. É justamente essa quebra de expectativa que a gente falou, tipo, mano, por que que ela começou a ver os mortos? E até uma interpretação que eu vi aí na internet, aí nas pesquisas pra gente fazer o podcast aqui hoje, que talvez ela tenha começado a ver os mortos porque o hotel, vamos novamente considerar ele como um personagem vivo aqui no filme, ele foi alimentado. Por que ele foi alimentado? Porque o cozinheiro, o Dick, ele morreu. O Jack cometeu o assassinato. O Redbone, que o Danny fica falando ali de uma maneira até bem bizarra, né? Então, cara, com relação a isso, cara, aí, nossa, eu tinha tanta coisa na cabeça que acabou fugindo, mas O Iluminado, ele é um filme, como você falou, inspirado e inspirador. Lembrei que eu ia falar. Eu falei que eu ia falar que a gente não assistiu Doutor Sono e como eu coloquei no começo do podcast, esse é o tipo de filme que eu não quero ver rebutado. Eu não quero que ele seja refeito daqui a uns anos. Ele é tão perfeito que mesmo a sequência que o Dr. Sono ele promete trazer grandes explicações, eu não tenho a menor vontade de ver, porque por mais que eu ame de paixão o Ian McGregor, cara, ele tá assim no meu coração, mas eu não tenho vontade de ver o Dr. Sono justamente por isso, cara, porque eu acho que o Iluminado ele é um filme tão fechadinho, tão perfeito, que mesmo as coisas que o Doutor Estranho possa. Doutor Estranho, Doutor Sono possa vir a explicar, eu não quero saber, cara, eu não preciso saber. Então, assim. Nossa, eu já vou adiantar, minha nota pra Iluminado é 10, tranquilamente, um 10 assim, sem precisar ficar pensando, mas aquilo. Não, cara, é 10, assim. E eu acho que a gente começou o nosso Onlycast Classics, assim, com o pé direito, sabe, cara? Com o pé direito, eu acho o Iluminado, assim, um baita filme, um baita filme. Ele é imersivo, ele é envolvente, ele é incômodo de certa forma, quando a gente falou da trilha sonora,
ele nos coloca muitas perguntas na cabeça. São 2 horas e 20 ali que eu diria que você nem sente passar ali, porque é tanto. Uma mistura de sensações. E é uma mistura de sensações boas, assim. Ele é incômodo no ponto certo, ele é envolvente no ponto certo, ele é dramático no ponto certo, ele é suspense no ponto certo, terror no ponto certo. Cara, pra mim é tipo, mano. E não é à toa, inspirou e continua inspirando muitos filmes de terror. Até hoje, 42 anos depois. Então minha nota pra Iluminado é 10. E você, meu queridíssimo amigo? É isso mesmo, cara. Você, quando você fala, eu assino embaixo. Eu não preciso eu não preciso nem saber o que você falou. O Sergião falou, eu assino embaixo, cara. Não tem nem o que O dizer, cara, o entendeu? cara é um fanfarrão É, mesmo, né? então. Cara, eu preciso tirar um pouco. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente precisa tirar um pouco essa, como que eu posso dizer? Essa recusa que a gente tem quanto ao Doutor Sono, às vezes dá uma chance. Quem sabe é um bom filme, né? Quem sabe é uma boa continuação. Bastante gente elogia. Então, quem sabe um dia aí a gente não assista e faça um episódio, porque eu também tô com você. Eu não tenho curiosidade para assistir porque não, sei lá, não me chamou. Um é muito bom, é uma continuação que não faz tanto barulho, entendeu? Então, mas vou assistir. Uma promessa que eu faço a mim mesmo. Eu vou assistir. Cara, quanto à nota, para o Iluminado eu vou dar nota 9,5. É, O cara ele não dá um 10. O cara não. não dá um 10. É top 3 filmes de terror da vida dele e ele 9,5. Não é possível, cara. Não é... O que precisa, Guilherme Careta, para um filme ser nota 10 pra você? E Ai, o que meu Deus do faz você tirar céu, viu? meio ponto de Iluminado? Porque a gente falou por 1 hora e meia aqui e você teve a cara de pau de tirar meio ponto. Eu queria saber. Justifique sua Lá, resposta, lá, por lá, favor. lá, 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 lá. Tô na escola de novo. Justifico sua resposta. Vamos lá, então. É... Cara, você sabe por que eu dou 9,5 para Iluminado? Porque o meu filme 10 é O Exorcista, de terror. Ele é o melhor filme de terror para mim de todos os tempos. Então, eu devo ser justo também e não igualar, porque daí os dois estariam empatados para mim. E eu acho que o Exorcista é ainda melhor, entendeu? Então esse meio ponto eu tiro da agressividade do Kubrick com o elenco, porque e aí já fica 9,5, porque eu acho que ele também merece perder meio ponto por causa que ele foi muito agressivo com o elenco. A obra ficou boa, mas ele perde meio ponto por isso. Mas assim, falando sério agora, pensando melhor, eu acho que não tem problema nenhum em dois filmes serem nota 10, sabe? Não precisa necessariamente um ser melhor que o outro. Mas nesse caso, eu não consigo colocar o Iluminado no patamar de Exorcista para mim, entendeu? Ele tá assim, uma unha abaixo. Então por isso que eu vou deixar, sei lá, pode ser um 9,75, porque quando a gente fizer de Exorcista, aí eu dou 10, entendeu? Então falando de terror, eu dou um, um, um grande 9,5, um 9,75 para Iluminado, porque para mim ele é um filme marcante. Ele é um filme marcante pessoalmente, ele é um filme marcante para a cultura do terror, do cinema para a cultura pop. Ele trouxe aí diversas influências para a cultura pop. A gente vê bastante dele no Halloween. Eu acho que a gente viu, acho que ele apareceu até nos Simpsons, muita coisa, entendeu? Então, muitos méritos para o elenco inteiro. Sabe, desde o Jack até o resto do elenco tá muito bem. A, é, a Shelley Duvall, assim, faz um baita papel. É até engraçado, porque na época tanto ela quanto o Kubrick foram indicados para uma premiação de piores do ano. É uma parada que é complicada de entender, né? É aquilo lá que a gente conversou. O filme envelheceu mais do que foi bem recebido na hora, né? É surreal pensar, cara, de tudo que o Kubrick fez nesse filme, ele concorreu ao Framboesa de Ouro. Ainda bem que justamente não ganhou, mas, cara, é impressionante. É impressionante. Cara, é impressionante mesmo. E assim, pode não ser o filme pode não ser o melhor filme do Kubrick, eu acho que Uma Odisseia no Espaço, eu acho que entra como maior da história do Kubrick também, mas
com certeza figura lá no top 3 dele, da carreira dele. E, cara, é um filmaço, eu recomendo para todo mundo. E vou adiantar minha recomendação, se você me permitir aqui. Como de praxe, no Classics não é diferente. A gente faz uma recomendação aí todo final de episódio. Então eu vou recomendar para quem essa recomendação é um pouco mais específica, tá, gente? Para quem curte terror, para quem quer conhecer um pouquinho mais daquele terror lento que eu mencionei aqui, que é chamado nos Estados Unidos de slow burning, aquele terror que vai tradução literária queimando aos poucos, assim. Eu recomendo muito O Bebê de Rosemary. Eu acho que ele é um filme que também foi um marco na história do cinema do terror. Ele é um filme completamente desconfortável, ele não possui esses jump scares, ele é um filme lento, mas ele vai se aprofundando, ele vai abordando questões, e mesmo sendo um filme de 1968, obra de Roman Polanski, ele ainda traz grandes influências no cinema do terror atual. Então, assim, recomendo fortemente para quem quer se interessar um pouquinho mais para esse tipo de terror. Eu acho que vale a pena conferir O Bebê de Rosemary. E você, meu amigo, tem recomendação para hoje ou não, hein? Fala para mim. Excelente recomendação, meu amigo. Na verdade, eu queria aproveitar e falar que eu estou prestes a seguir uma recomendação sua, que é o Severance, Ruptura. Eu assinei a Apple TV Plus aí, na verdade eu tive 6 meses aí gratuitos, então eu vou aproveitar para assistir o Severance. Cara, minha recomendação, ela tem muito a ver com o Iluminado, mas ela não é um filme de terror. Assim como você, eu vou indicar um filme clássico, que é o Rocky, um lutador, com Sylvester Stallone, o filme de 1976. Ele é 4 anos antes do Iluminado. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, ele ganhou o Oscar de melhor direção. É, O Rock, eu tenho além de ser um excelente filme, eu tenho um carinho enorme por ele. Não só questões de qualidade, mas questões sentimentais e por toda a história também do Rock. Foi um roteiro original do do Stallone, mas ele teve que vender o roteiro para conseguir financiar o filme. Teve problemas de tipo de grana mesmo, teve que colocar amigos, parentes para trabalhar no filme, de tão ele teve que vender o cachorro dele, tá ligado? Para ele conseguir fazer o filme acontecer. Então, por tudo aí que tá envolto a Rock também. E, cara, o Rock, talvez você não saiba, é uma curiosidade, ele é um dos, se eu não me engano, ele é o primeiro filme a utilizar uma coisa que o Kubrick utilizou muito no Iluminado, que é a chamada Standing Cam, que é a câmera estática, porque para quem não tem muita noção, quando você tá filmando e você quer filmar uma pessoa em movimento, por exemplo, o Danny quando tá andando de triciclo ali, ou mesmo o Jack no Iluminado quando ele tá andando e a câmera tá atrás dele, até esse momento, nessa época ali, na década de 1970, como que era feito? Era feito um trilho quase que de trem mesmo. Você coloca um carrinho, o cameraman vai ali e o carrinho anda, então, para gerar certa estabilidade. O Rock não, ele trouxe esse novo tipo de tecnologia, se é que eu posso chamar de tecnologia isso, esse novo formato de filmar, que ele permite com que o cameraman ele segure a câmera na mão e a câmera ela não sinta os passos, né? Porque quando você anda com uma câmera na mão, fica tudo tremida a imagem e tal. A Standing Cam não. A Standing Cam ela permite que você segurando ali um artefato, você consiga certa estabilidade. Então, em diversos momentos do Iluminado ali, a gente tem o Standcam, como eu falei, no Danny ali andando de triciclo, quando o Jack tá andando também, pelos cômodos ali, como a última cena mesmo do labirinto ali, todo congelado, é Standcam. Você começa a se perguntar como aquilo se foi feito ali quando a gente pensa nas técnicas. É Steadicam, cara, não é não é um carrinho que tá andando e tá favorecendo a estabilidade da câmera. É um cameraman mesmo com a câmera na mão, então eu acho isso
é muito revolucionário e quem trouxe isso foi o Rock. Então a minha recomendação hoje vai ser o Rock, o 1 de 1976, com Sylvester Stallone. E é basicamente isso, caretinha. Eu encerro por aqui minha participação. Beijos, falou. Não, tô brincando. Cara, baita recomendação. Assim, rock é um clássico, né? Todo mundo conhece rock, todo mundo conhece o tema do rock, todo mundo conhece o Stallone por rock. Eu sei que tem Stallone Cobra, eu sei que tem Rambo, eu sei que tem tudo isso, mas o Stallone é o rock, né, cara? Então, quem não conhece a rivalidade rock, Apollo Creed? Então, cara, muito boa recomendação, mandou bem, como sempre, uma recomendação genial. Assistam Rock, assistam Bebê de Rosemary, se gostarem de terror, se não gostarem, assistam só o Rock. E é basicamente isso. Acho que começamos bem o nosso Onyorcast Classics, né, meu amigo? Eu acho que sim, como eu falei no começo, eu falei outras vezes durante o podcast, eu acho que a gente começou com o pé direito e lembrando que o recadinho do começo continua. Feedbacks, galerinha, manda feedback para você, para nós aí. Nosso arroba é o Ownercast no Instagram. Se você estiver ouvindo isso pelo YouTube, a gente tem o podcast no Spotify. Se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, tem o podcast no YouTube, certo? E, meu amigo, é isso aí. Aí até o próximo Ownercast Classic, certo? E vamos se falando, vamos pegando dica da galera aí. E é isso, cara. Eu encerro minha participação agora sim por aqui. É isso, meu grande amigo. Um abraço pra você. Valeu, falou, é nóis, hein? É nóis, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Participem também, falem se quiserem algum filme clássico que queiram que a gente fale um pouquinho aqui, que queiram saber a nossa opinião, que vocês gostem bastante, deem sugestões, deem ideias, porque é isso que a gente sempre fala. Aqui é um programa para todo mundo, não é um programa meu e do Sérgio, beleza, gente? Um abraço, beijo pra geral, beijão Sérgio, tamo junto, e é isso aí.